A gente não pode dar intimidade a problema. Então, eu gostaria de dizer que a gente aqui não vai dar intimidade a problema. Pois é, presidente. Interino ou não, o senhor é o presidente do esporte. Não se pode dar intimidade a problemas. E o esporte deu essa intimidade, viu, presidente? Deu intimidade quando trocou um monte de presidente. Eu posso falar um monte porque no intervalo aí de poucos anos, o esporte teve 5 presidentes, 3 eleições, dúvidas. Foi isso que aconteceu. Então deu-se muita intimidade ao problema. Essa coletiva aconteceu aí para explicar logo após o rebaixamento do esporte, né, matematicamente, após a vitória do Juventude e a vitória do Atlético Goianiense, o esporte foi rebaixado matematicamente, mesmo tendo os jogos a ser disputados, né, como contra o Flamengo, o Chapecoense e Atlético Paranaense. Esse rebaixamento do esporte, torcedor, trouxe um número negativo, viu, para o Leão da Praça da Bandeira, porque o esporte assume agora o topo da lista de rebaixamento na Série A. Pois é, depois aí de outros times que tinham esses rebaixamentos, e eu vou trazer aqui para você agora, deixa eu só conseguir, era o Avaí, que foi rebaixado em 2011, 2015, 2017 e 2019, Coritiba 2005, 2009, 2017 e 2020, e o Sport vem aí com 2009, 2012, 2018 e 2021, então o Sport acaba tendo esse topo, né, do rebaixamento, infelizmente, com a quantidade negativa, 3 jogos de antecedência, o Sport já está rebaixado para a Série B. E essa coletiva de imprensa que aconteceu lá na Ilha do Retiro tirou algumas dúvidas, ou melhor, tentou explicar a situação, né, do Sport neste momento, né? Tentou, o Yuri Romão tentou mostrar o que tem sido feito, por sinal, eu acredito que ele não tem essa culpa, né, toda, até porque ele já assumiu um que deixou, um que largou o Sport, eu posso falar assim, largou, porque você assume a presidência e aí depois de meses você abandona a presidência e o time, é uma situação que para mim é assim, abandonou o time no momento que não era para ser abandonado. Mas é isso, ele falou, torcedor, eu quero começar aqui a falar um pouquinho sobre essa entrevista, né, sobre essa coletiva, que eu queria detalhar aqui rapidinho, de uma forma rápida e sucinta para não ficar chato também. E eu vou trazer aqui as falas do presidente, falas curtas, mas falas importantes. E a partir de agora eu já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente nossos vídeos e dê sua opinião. Dê sua opinião sobre o vídeo, tá bom? Que é muito importante. A primeira coisa que ele falou foi sobre reformulação e sobre planejamento. E a gente vai ouvir o que ele disse sobre a questão do planejamento. Vamos lá? Com relação ao planejamento, né, o percentual do planejamento, eu diria que a gente tem 50% dele pronto, né? Desde a semana passada, aquilo que não dependia de divisão, ou seja, ou Série A ou Série B, aquilo a gente já começou a avançar carreiras junto com o nosso executivo Jorge Andrade, né? Já foram conversando e, enfim, analisando contratos, né, quem encerra contrato, quem não encerra, enfim, já está sendo feito esse planejamento. Sexta-feira agora a gente tem uma nova rodada de reuniões onde a gente vai definir alguns perfis e inclusive o nosso orçamento para 2022. A ideia é de que a gente tenha uma espinha dorsal, né, a gente tem um elenco, né, isso vai depender muito dos contratos que hoje estão postos, das vigências, dos valores, e assim que a gente puder ter uma definição do orçamento, a gente vai mostrar para ele e a gente vai conversando, aquelas atletas que realmente couberem dentro desse orçamento, né, e desse planejamento, a gente pode, eu não sei se vai chegar a 80%, pode ser até mais. Pois é, ele fala sobre a questão da espinha dorsal, que é importante de qualquer time, de qualquer clube, manter alguns jogadores que deram certo, jogadores que estavam ali. Não sei como é que o Sport vai conseguir manter isso aí, porque assim, tem jogadores que se valorizaram muito nessa Série A e o Sport acredita que não vai ter condições de manter, mas pelo menos manter alguns jogadores importantes, como o Sander, que eu acredito que não sai, o José Wellison, né? O Zé Wellison já tem proposta do Botafogo, o Botafogo já está de olho. Outros atletas também que não vão ficar no Sport, é bom a gente destacar isso, porque acredito que o Sport não vai ficar com muitos jogadores, mas ele tem que manter essa espinha dorsal, porque é muito importante mesmo para os planejamentos do Leão da Praça da Bandeira no ano de 2022 na Série B. Ele também falou sobre a questão da cota,
né? Ele disse que o time não pode ficar preso apenas no investimento, apenas uma empresa investe. Ele falou sobre isso e a gente vai trazer agora para você. Vamos ouvir. Com relação à queda de receita, essa é uma preocupação que eu tenho já há algum tempo, não em relação a esse descenso atual. Mas o Sport Clube do Recife ele não pode ficar à mercê de um único contrato de patrocínio, né? Isso é muito ruim. Não é o esporte, é qualquer empresa. Você não pode ter um único contrato que lastreie a sua operação. Então, um dos projetos nossos é exatamente isso. A gente dá ao clube, né, uma sustentabilidade financeira para que, ocorrendo alguma situação como essa atual, que espero que tenha sido a última, não ocorra essa queda vertiginosa de receita. Em relação à CNRD, é óbvio que os valores, os montantes, né, que estão postos hoje, são montantes bem significativos, tá? O Dr. Rodrigo Guedes tem estado trabalhando nisso de forma muito empenhado, né, de forma muito presente nessa questão, até porque é o maior problema, eu diria, hoje nosso, né, pelo menos no curto prazo. A gente vai dentro das possibilidades e dentro também de uma inovação, eu vou chamar de inovação, a gente tentar buscar recursos para poder não ser punido. Exato, tanto aí ele falou sobre essa questão e também sobre a questão da CNRD. Que essa questão da CNRD, isso é muito importante, torcedor, você que está me assistindo agora. O esporte, se não pagar o que deve, ele pode ser punido. E isso, quando é punido, você tem perda de pontos. E perda de pontos numa Série B é pior do que uma Série A. Porque você, para se recuperar, eu lembro que o Cruzeiro passou por isso, o América passou por isso, devendo e acabou sendo punido. E ele acabou falando sobre essa questão, né? Ele disse que o esporte nunca foi punido, realmente nunca foi, mas que está preocupado, ele falou também sobre a questão do contrato, ele não acha legal que o time fique apenas numa via de patrocínio, e é importante isso que ele está falando mesmo, porque o esporte vai precisar de grana no ano de 2022. Ele falou também sobre a questão dos 30%, aqueles 30%, né, que foi combinado com os jogadores, se pagava 70%, e depois, por conta da pandemia, houve um acordo para se pagava 100%, desculpa, e depois com a pandemia, assim, houve um acordo para que o atleta recebesse apenas 70%, e os 30% ia ser encaixado depois, coisa que não foi pago, a gente viu isso, né? E ele diz, e eu vou trazer para você agora, que ele fala, é um compromisso dele honrar até o fim do ano, quem sabe aí, com esses valores, com esses atletas que tiveram esse acordo. Vamos assistir? Vamos ouvir o que falou Yuri Romão sobre isso. Em relação ao pagamento dos 30%, essa reunião de sexta-feira a gente já vai sentar para ver como obter o recurso e fazer a quitação, tá certo? Isso é uma questão que, do ponto de vista pessoal, meu, eu não gostaria de virar o ano sem ter uma solução. Pois é isso, né? Ele está se comprometendo a pagar a esses atletas, como eu não sei, eu já falei que essa diretoria vai ter que aprender a fazer dinheiro, porque o esporte desce com uma dívida muito grande, né? E essa dívida, a gente sabe o quanto isso é ruim, né? O esporte precisa também ficar atento para isso. E ele também falou sobre o Mikael, Gustavo, outros jogadores também, mas o Mikael, Gustavo, Maílson, né, jogadores que se destacaram nessa Série A e que pode ser caixa para o esporte, pode render um bom dinheiro. Ele disse que não vai ficar com plaquinha e nem autoriza o seu VP ninguém para estar lá com plaquinha, vende-se, porque ele entende que isso é muito ruim para o time, muito ruim para todo mundo, e ele falou sobre isso. O que eu já disse e vou repetir, são ativos do clube, né? O clube tem uma situação não muito confortável do ponto de vista financeiro, né? Se aparecer um negócio bom, né, que seja bom para o clube, bom para o atleta e bom para quem está adquirindo, eu acho que não tem por que a gente não fazer, tá certo, essa operação. Agora, daí a dizer que eu vou sair no meio da rua
né, com a plaquinha, como aquele negócio lá, vende-se, eu não vou fazer isso. Nem eu, e eu já estou desautorizando meu VP de futebol. Pois é, torcedor. É isso. Só para a gente finalizar nessa coletiva, bem detalhada aqui nesse canal, eu agradeço a confiança de todos. O esporte precisa, claro, se manter, ter um planejamento sério, né, saber que tipo de competição ele vai priorizar. A gente sabe que vai ter choque de datas com o Campeonato Pernambucano, que começa no dia 22. O esporte precisa fazer caixa na Copa do Nordeste, que tem jogos bons, na Copa do Brasil principalmente, e no Campeonato Brasileiro da Série B lutar para subir, que vai ser uma Série B complicada. Né? A probabilidade do Grêmio também ser rebaixado é grande, então teremos ali Vasco, Grêmio e Cruzeiro, né? 3 times que não estão acostumados, não digo nem o Cruzeiro, né? Mas eu digo o Vasco, que já está acostumado a estar sempre caindo ali, mas são times que já conseguiram Libertadores, brasileiros, então são times fortíssimos que com certeza vão lutar para subir. E o esporte precisa estar preparado, precisa ter uma base forte, precisa ter um time forte para enfrentar essas equipes e outras. A gente não pode esquecer, Operário, Ponte Preta, Sampaio, muitos times que continuaram na Série B, que são fortes, e que o esporte precisa estar sim preparado para enfrentar essas equipes e que também fazer caixa aí com a Copa do Nordeste e com a Copa do Brasil. É isso. E agora eu quero saber sua opinião sobre o vídeo, o que é que você acha da diretoria, se eles vão conseguir realmente ter esse planejamento, se ele vai conseguir sanar esse buraco que o esporte tem nesse momento, o que é que você acha também dessa probabilidade que é grande dos atletas saírem, o medo desses atletas saírem de graça. Ele já falou que não vai ser assim, não vai estar com uma plaquinha dizendo, ó, compre, compre, compre. Se o valor for justo e o dinheiro e que o esporte está precisando, ele vai sim vender, mas que seja um valor que o esporte ganhe, e isso é a verdade, tem que ser assim mesmo. Então é isso, agora eu quero a sua opinião e que você deixe seu like, ative o sininho para sempre ouvir as notificações aqui, tá bom? Obrigado e até qualquer hora. Tchau, tchau!